Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna, e tenho este canal aqui no YouTube para publicar mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Sendo Fiel à Palavra que é Fiel, e está baseada em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 8 do capítulo 4. Leiamos. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com a paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o verdadeiro ensino, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos os que, com grande expectativa, aguardam sua vinda. Paulo usou a expressão esta é uma palavra fiel, ou fiel é esta palavra, 4 vezes nas cartas que escreveu a Timóteo e a Tito. Em 1 Timóteo 1,15, 1 Timóteo 4,9, 2 Timóteo 2,11 e Tito 3,8. Deus é fiel, sua palavra é fiel, e nós devemos ser fiéis a Ele e à sua palavra. Paulo deixa isso bem claro, inclusive com seu próprio exemplo, nesses últimos versículos que lemos. Ele diz assim: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Então, para nós termos uma vida vitoriosa e receber a coroa da justiça que o Senhor daria a Paulo, e ele tinha certeza disso, e dará a todos aqueles que esperam a sua vinda, temos que permanecer fiéis à palavra de Deus. Mas que fidelidade é essa de que fala a palavra de Deus?
e fala muitas vezes, não só Paulo, mas todos os outros escritores da Bíblia falam sobre isso. Em primeiro lugar, é aceitar toda a palavra de Deus. Toda a palavra. É estar com a mente aberta para ouvir e obedecer. É isso que ele fala aqui nos versículos 16 e 17 do capítulo 3. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então precisamos estar com a mente aberta para toda a palavra. Há muita gente hoje em dia que é seletiva, muitos crentes são seletivos quanto à palavra, escolhem aquela palavra de que gostam, aquela que vão obedecer, aquela que vão cumprir. Leem a Bíblia apenas naquelas partes que são mais atraentes, nas quais são mais interessados, ou que lhe dizem respeito, que falam mais ao seu coração. A maioria dos crentes não lê a Bíblia. Foi feita uma pesquisa por uma entidade que não é evangélica, é uma entidade que pesquisa a leitura de livros em todo o país e descobriram que menos de 20% das pessoas leem a Bíblia. E nisso estão incluídos os evangélicos, os crentes, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que estão sempre em nossas igrejas, que frequentam a escola bíblica dominical. Então, em primeiro lugar, fidelidade à palavra de Deus é aceitar toda a palavra. Você já leu toda a Bíblia? Você aceita tudo que a Bíblia ensina? Por exemplo, quando a Bíblia diz para você orar pelos seus inimigos, você faz isso? Você está com a mente aberta, como diz o apóstolo Paulo aqui, para aprender o que é verdadeiro, para perceber o que não está em ordem em sua vida, para ser corrigido pela palavra de Deus, para fazer o que a palavra de Deus manda, o que é certo? Então, isto é a fidelidade. Em segundo lugar, fidelidade à palavra de Deus é não confundir a palavra com as nossas opiniões pessoais. Vejam só o que Paulo disse aqui a respeito de pessoas que surgiriam no meio das igrejas. No versículo 3 do capítulo 4 e o versículo 4 também, ele diz o seguinte: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. O que você pensa? O que você acha? Sua opinião pessoal é o que você acha, o que você pensa é a sua opinião pessoal. O que a Bíblia diz é outra coisa. Muitas vezes você quer fazer a Bíblia concordar com aquilo que você acha,
com aquilo que é a sua opinião. Mas fidelidade verdadeira à palavra de Deus é não confundir a palavra com a sua opinião pessoal. Muitas vezes, sua opinião pessoal, ou melhor dizendo, a palavra de Deus, contraria a sua posição pessoal sobre um determinado assunto. E aí, o que você vai fazer? Eu já tive oportunidade de dizer a mais do que uma pessoa que, pelo que aquela pessoa pensava, pelo que ela estava conversando, falando comigo, seria necessário rasgar determinadas páginas da Bíblia. Não é verdade? Então, o que você pensa pode até ser diferente da palavra de Deus, mas não confunda com a palavra de Deus. Se você quer ser fiel à palavra, mude a sua opinião, mas não mude a palavra. Porque a palavra é a palavra de um Deus fiel, em que não existe mudança, que não existe sombra de variação. Em terceiro lugar, fidelidade à palavra de Deus, fidelidade à palavra que é fiel, é ter coragem para resistir a quem não aceitar a palavra ou a quem desobedecê-la. Foi isso que Paulo recomendou a Timóteo nos versículos 1, 2 e 5 do capítulo 4. Ele diz assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, vejam só, Paulo dá um peso muito grande à sua palavra. Eu lhe digo solenemente, na presença de Jesus, de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encorajem com paciência e bom ensino. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Para isso é preciso ter coragem. Aliás, ele diz aqui, não tenha medo de sofrer. Sofrer aqui é sofrer as consequências de corrigir, de repreender, de pregar a palavra, de ser fiel à palavra. Então, ser fiel à palavra é ter coragem para resistir e corrigir, repreender, seja lá como for, a pessoa que não quer aceitar a palavra, que não quer obedecer a palavra. Evidentemente que isso deve ser feito, como Paulo diz, com paciência e com bom ensino. Deve ser feito no sentido de encorajar a pessoa, não de julgá-la. Deve ser feito com sobriedade, com espírito de mansidão, mas deve ser feito. É preciso ter coragem para contestar aquelas pessoas que resistem à palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, porque é a palavra de um Deus fiel. Nessa mesma carta de 2 Timóteo, Paulo diz assim: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a sua natureza, sua fidelidade. Então, ele é fiel sempre, sempre será fiel. A pergunta é: e nós somos fiéis à sua palavra?